Fala galera, sejam todos bem-vindos de volta ao canal PK Palpite para mais apostas e análise de futebol focado em apostas esportivas. Eu conto muito com a ajuda de vocês já no começo do vídeo, deixando aquele like maroto que ajuda demais aqui o canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das melhores palpites de apostas esportivas do YouTube. Eu conto muito com a ajuda de vocês e eu já quero aqui colocar em pauta, né, o nosso primeiro assunto, que é quem é que acertou as palpites dos jogos de ida de sábado da Copa do Brasil. Inacreditável, quase que surreal, você vê jogos do Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro, Juventude, Santos e Remo, jogando aí dentro de casa, os favoritos jogando dentro de casa, e os favoritos não conseguiram fazer gol, e também não tomaram gol. Os jogos que acabaram aí 0-0, acabaram empatados de forma inacreditável, eu acho que quebrou aí 90% da banca de geral, inclusive a nossa, né? Mas no dia de domingo nós já tivemos ali uma recuperação humilde, uma recuperação discreta, mas já tivemos ali uma recuperação com o jogo ali, o bilhete, né, que nós criamos aqui para o jogo do Palmeiras. Também tivemos alguns greens ali no jogo do Mirassol, né, e também tivemos ali alguns greens no jogo, e tivemos também um green importante no jogo de Chapecoense contra Cruzeiro, que nós colocamos aqui, dupla chance Chapecoense. O jogo terminou em 0-0, né? No jogo já de domingo nós tivemos 1-1 do Mirassol contra o Grêmio, 0-0 Chapecoense e Cruzeiro, Internacional e Corinthians tivemos 2-0 para a equipe do Internacional. Ali eu tomei um headzinho bastante chato, né? Eu botei ali dupla chance Corinthians e aí a gente tomou aí essa paulada, mas tudo bem, né? Nós temos aí mais apostas e mais palpites para a sequência da semana. Nós temos aqui agora a palpite para o jogo dessa terça-feira, né? Nós temos os jogos aí de Juventude contra Atlético Mineiro, nós temos também Remo contra a equipe do Santos, e eu vou trazer a palpite do canal para essas duas partidas, e também no final vou trazer um bilhetezinho aí muito interessante, muito bacana, para que a gente consiga colocar aquele nosso dinheiro no bolso, tá? Vamos começar agora aqui com o jogo de Juventude, contra a equipe do Atlético Mineiro. Vitória do Galo, né? Palpite do canal, vitória do Galo, probabilidade de 25%, odds a 2,40, né? E já vamos aqui entrar nessa partida para a gente já analisar essa palpite. Por que eu estou colocando vitória do Galo? Porra, se a probabilidade é só de 25%, eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro que o Galo é time grande, é favorito e sempre será favorito em qualquer confronto de mata-mata pela Copa do Brasil ou qualquer confronto de Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente está pegando aí o Galo contra o time de segunda divisão, né? Então isso também já mexe um pouquinho. E já entrando aqui direto para a nossa análise, deixa só carregando. Vamos lá, entramos aqui na nossa análise. Vamos ver aqui os últimos confrontos da equipe do Juventude jogando em casa. Uou! Aí você se assusta. Você olha, nossa, o Juventude tem 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, jogando as suas 5 últimas partidas em casa. Tá, mas a Juventude jogou contra o Avaí, contra o Cuiabá, contra a Vila Nova, contra a Ceará e contra a Ponte Preta. Né? São todos os desafios da Série B. Agora a Juventude vai pegar na sua casa um time grande, o Galo, né, que está ali numa ascendente, está num crescimento importantíssimo dentro do Campeonato Brasileiro, vem de vitória contra a equipe do Palmeiras jogando fora de casa, né? Então o Galo ele se torna favorito para essa partida, né? Nós temos aqui, por exemplo, os últimos 5 confrontos do Galo, de 2 vitórias fora de casa, um empate e 5 derrotas. Ele vence fora de casa o Palmeiras e ele vence o Vasco também fora de casa, né? Você pode estar pensando, o Vasco hoje não é nenhum bicho-papão, mas o Vasco em São Januário, ele costuma ali pelo menos dificultar que o adversário consiga ganhar. No melhor momento do Vasco é a vitória em São Januário, e isso é indiscutível, né? A força do Vasco em São Januário é muito forte. O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras e venceu o Vasco jogando fora de casa. Isso é importante para a nossa análise. E aí, por isso, eu coloco aqui o Galo como favorito, eu coloco o Galo vencendo essa partida, probabilidade 25%, odds a 2,40, uma excelente odds, né? O mercado ali, o mercado até entende o Galo como favorito, já que ele coloca a odds de Juventude de 3,40. Tá? Ele não é favoritaço, mas o mercado entende que ele sim, tem um certo favoritismo. Coloquei também, ambas as equipes marcam, probabilidade de 45%, odds a 1,90. Vamos dar uma olhada na análise dos últimos 5 jogos da equipe da Juventude jogando em casa. Ele teve ambos marcam e nenhuma, mas calma. Já do Atlético Mineiro, ele teve ambos marcam em 4 das últimas 5. Lembrando que se trata de um jogo separado de toda a análise de brasileiro, se trata de um jogo de Copa do Brasil, onde o Galo é favorito, onde o Juventude joga bem dentro de casa e é um time equilibrado. Então, assim, na minha visão de análise dessa partida é simples.
O Galo vence, faz 1. Juventude empata. Então nós já temos um cenário de ambos marcam. E o Galo faz o segundo gol e a gente termina aí o placar de 2-1. Para mim, será mais ou menos o placar da partida. Tá? Então eu acredito muito nisso e a gente não pode também se basear muito nos últimos confrontos, porque os últimos confrontos se trata de um time de Série A contra um time de Série B. Né? Então você perde um pouco aí um pouco da noção, né, da sua análise com base nisso. E também coloco aqui gols HT mais 0.5. Um gol, tem que sair um gol no primeiro tempo. Probabilidade de 71%, odds a 1.44. Boa odds, bom mercado, né? E eu acredito, como eu falei, eu acredito que esse jogo será diferente, né, do fiasco do jogo de ida, onde todo mundo empatou de 0-0. Para mim será um jogo com bastante gols, um placar que eu já falei, 2-1, 3-2, né? Será alguma coisa nesse sentido, tá? E por isso fica aqui a minha análise do jogo de Juventude contra Atlético Mineiro. Já para o nosso segundo confronto, nós temos aí Remo contra a equipe do Santos, jogo na casa do Remo. Palpite do canal, gols HT 0.5, um gol no primeiro tempo, probabilidade 73%, odds a 1.49. Por quê? Vamos lá. Mais uma vez, se trata de um jogo de Copa do Brasil, onde o favorito é o Santos, né? E o mercado, ele entende isso, ó. Vamos dar uma olhada aqui no mercado, ó. Cotação para essa partida, 2.20 para o Santos, 3.50 para o Remo. Mas por que eu não coloco o Santos como vencedor da partida? Porque eu não sou louco. A gente sabe de uma força do Remo jogando em casa, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, e também acredito, né, que o Santos seja o favorito, mas eu não tenho capacidade mental para poder colocar o Santos como vencedor dessa partida. Tá? Porém, eu achei os mercados aqui bastante interessantes para que a gente tenha uma maior probabilidade de acerto e de fazer o green. Tá? Então, por isso que eu entro no mercado de HT 0.5, com ótima probabilidade, e vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Remo, jogando em casa. O Remo ele vem de 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos dentro de casa. Ele coloca aqui no primeiro tempo, saiu o gol em 4 das últimas 5 partidas. Tá? Já na equipe do Santos, saiu o gol no primeiro tempo jogando fora de casa em 5 das últimas 5 partidas. Isso favorece e acrescenta aqui essa pitada que eu estou falando para vocês, né, de 0.5. Um outro mercado que eu achei aqui interessante também no mercado de gols é o gol mais 1.5, ou seja, tem que sair 2 gols no total dessa partida. 2 gols no total da partida, probabilidade de 74%, odds a 1.44. Vamos lá, mais uma vez. Jogo do Remo. Tivemos pelo menos 2 gols em 5 das últimas 5 partidas. E do Santos, tivemos 2 gols nas últimas 5 das últimas 5 partidas. Né? Então, você tem 2 times que levam gols, 2 times que fazem gols, na casa do Remo, onde o favorito é o Santos, onde o jogo está completamente aberto, já que vem de resultado de 0-0 na casa do Santos. Então, é um jogo que os 2 times vão procurar o resultado, os 2 times vão procurar o gol. Eu acredito que o Remo vai tentar emplacar gols, mas com mais cautela que o Santos, porque o empate talvez para o Remo não seja tão ruim, não tem mais aquele critério de 2 empates iguais e o Remo vence, então esse jogo vai para os pênaltis, né? Então não existe mais aquele critério que a vantagem seria, no caso, seria do Remo pelo empate, né? Mas isso não existe mais. Então o Remo ele pode sim tentar fazer gols, levar esse jogo aí também, se tiver difícil para ele, um confronto para pênaltis para o Remo não seria um mau cenário, né? Seria uma probabilidade boa para ele conseguir a classificação. Porém, eu acredito no jogo aberto, acredito aí que as 2 equipes vão fazer gols, eu acredito que as 2 equipes vão jogar ofensivamente, né? Vão se expor em vários aspectos. Por exemplo, se o Santos fizer o gol logo no início, então o Remo vai ter que se expor e vai abrir mais e vai tentar fazer gol, vai tentar sufocar, pode conseguir um empate, pode tomar mais gols. Então eu acho interessantíssimo esse mercado de gols para essa partida. E você, é óbvio, você tem toda a sua opção ali de apostar comigo ou apostar contra mim. Né? E a gente pode debater isso aqui nos comentários aqui embaixo, mas a palpite para essas 2 partidas é isso. E eu vou trazer para vocês agora aqui o nosso bilhete do canal, o bilhete que pode aí colocar a gente com um bom dinheirinho no bolso. Tá? Não é uma promessa, mas é um bilhete bastante interessante, com odds bastante interessantes. Tá? E eu vou trazer para vocês agora na reta final do vídeo. Agora sim, para o nosso bilhete do canal, né, se Deus quiser, será aí um bilhete premiado, lembrando que apostas esportivas não é investimento, tá? Então isso é importante, você tem que ter consciência do que você está fazendo. E vamos lá, sem muita enrolação para o nosso bilhete. O bilhete é o seguinte, bilhete para o jogo Juventude contra Atlético Mineiro. Classificação do Atlético Mineiro, mais 1,5 gols, ambos marcam sim, mais de 8,5 escanteio, mais de 0.5, ou seja, um gol ainda no primeiro tempo. A odds para esse bilhete ela vira 5.80, uma excelente odds. Todo esse mercado que eu estou entrando no bilhete
É um mercado com probabilidade boa, probabilidade alta, e é um bilhete que tem alto potencial. Se será convertido em vitória ou não, aí o futebol é uma caixinha de surpresa e tudo pode acontecer. Você pode ir comigo ou você pode ir contra mim, e eu quero ouvir os comentários de vocês aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Valeu!